Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse ensaio ou livro chamado A Permanência da Perda ou Em Busca de uma Política do Exílio. Mas espera aí, a apostila não está condizendo com o título que eu anunciei para vocês. A apostila está falando aqui a política do espírito ou a luta pela unidade do ser. Como é que é isso? Bem, eu estou falando de um longuíssimo ensaio, uma profunda investigação de Martim Vázquez da Cunha, hoje intitulado A Permanência da Perda ou Em Busca de uma Política do Exílio. Deixa eu explicar para vocês do que se trata isso. Esse longo ensaio, chamado A Permanência da Perda, publicado em 2024 no Substack do Martim, na verdade, ele tem a sua origem no ensaio publicado no ano de 2002, no antigo e extinto site O Indivíduo. Então, na época, o ensaio foi intitulado A Política do Espírito, ou a luta pela unidade do ser. O ensaio, eu diria que essencialmente ele permanece o mesmo, né? Hoje o Permanência da Perda permanece o mesmo e eu vou explicar por que o Martim mudou o nome e o que ele mudou no próprio texto. Nesta versão de 2024, ainda disponível, né, no Substack dele, não está publicado em livro ainda, embora eu considere um livro fundacional da obra do Martim, né, que hoje a gente tem publicado o Crise e Utopia, de 2012, A Poeira da Glória, de 2015, e, ao que tudo indica, em 2026 teremos aí a Disciplina do Deserto, concluindo a trilogia da obra do Martim, segundo ele mesmo nos informa. Embora ele tenha também lá Tirania dos Especialistas já publicado, que para mim a Tirania dos Especialistas ela compõe esta obra do Martim, né? Então eu vejo que não é só uma trilogia, como ele tem anunciado, eu acho que é uma quadrilogia aí. Não consigo separar a Tirania dos Especialistas como uma coisa paralela a essa obra do Martim. Aliás, uma coisa muito interessante na obra do Martim é justamente este fio condutor, esta unidade de temas subjacente aos livros dele, inclusive aos diversos ensaios que ele publica. E qual é esse fio condutor, qual é essa unidade subjacente? Essencialmente a questão ou o problema da liberdade interior, que é um pouco diferente de um conceito de liberdade meramente individual, que nós do mundo liberal estamos mais acostumados. O conceito de liberdade interior é muito peculiar. O problema do mal, o paradoxo da existência humana, o paradoxo da condição humana que permeia a questão da liberdade interior, que permeia o problema do mal. E eu também menciono aqui a questão do fascínio dos intelectuais pelo poder. Aliás, o problema do fascínio dos intelectuais pelo poder está lá, né, no primeiro parágrafo do Crise e Utopia. Ele menciona que a investigação do Crise e Utopia tem um precursor num trabalho de monografia dele, lá do início dos anos 2000, que lidava com esse tema do que Platão chamava de pleonexia, né? O fascínio dos homens de letra pelo poder político. Então, esses temas percorrem toda a obra do Martim. E é por isso que ele diz que ele tem uma obra e não meramente livros publicados. Isso é importante. Bem, voltando aqui à Permanência da Perda. Então esse livro tem essa origem, importante você saber. Ele foi publicado originalmente lá em 2002, como A Política do Espírito. Em 2024 foi republicado com alguns acréscimos importantes e mudou o nome para A Permanência da Perda. Então essas nuances são bem importantes para mostrar
a evolução conceitual e a evolução de perspectiva que Martin teve nestes 20 anos, desde quando ele escreveu e publicou pela primeira vez esse ensaio/livro, que eu realmente espero que tão logo o Martin publique esse livro. Eu não sei quais são os planos dele para essa obra que já está escrita há mais de 20 anos, revisada e publicada no Substack, mas em livro ele ainda não se encorajou a publicar, não quer publicar, eu não sei. Mas realmente eu acho uma obra fundacional dele. Pela questão histórico-temporal, né? Ela foi escrita lá no início dos anos 2000, mas também pela relevância dessa investigação. Essa é uma investigação sobre filosofia e filosofia política de muito fôlego, o que é comum, né, na obra do Martin. Se você já entrou no Crise e Utopia, no Poeira da Glória, você já sabe que o Martin não é um escritor trivial e também não é um pensador trivial. Ele é um escritor profundo e um pensador igualmente. Então, falar do Permanência da Perda é falar de um ensaio que, quando eu li pela primeira vez, inclusive tem um vídeo aqui meu no YouTube, que eu publiquei no meu canal em 2016, quando eu li A Política do Espírito, então, e fiz um vídeo curto, tem uns 10 minutos, eu acho, 12 minutos, e que eu estava literalmente embriagado com o texto, com o conteúdo do que o Martin escreveu no então A Política do Espírito. Então, passado todo esse tempo aí, né, praticamente 10 anos, tive o contato com essa nova versão do texto dele, já como Permanência da Perda e tal, um pouco mais maduro também, para ter lido, né, já o Crise e Utopia, já li A Poeira da Glória, estou na expectativa agora da Disciplina do Deserto, e também li A Tirania dos Especialistas, então tive um contato um pouco mais profundo na obra do Martin, e reler, revisar, revisitar A Política do Espírito, A Permanência da Perda, no caso, realmente uma experiência literária e filosófica. Então, se você gosta de ler um texto mais profundo, que você vai lendo e as camadas de compreensão da coisa vai evoluindo ao longo do texto, e você vai tendo realmente uma experiência de profundidade, de compreensão do tema que ele está trazendo, sem dúvida nenhuma, A Permanência da Perda é um livro que você vai se beneficiar imensamente, como eu me beneficiei. Mas muito bem, vamos agora para o texto, né, A Permanência da Perda. O título é A Permanência da Perda ou Em Busca de uma Política do Exílio. Tá, mas o que Martin está falando de política do exílio? Ele quer sair do Brasil, ele quer se refugiar numa montanha, ou se refugiar, quem sabe, em Paris ou em Miami? O que ele quer dizer com política do exílio? Não, realmente não tem absolutamente nada a ver com isso, antes ao contrário. O ensaio, ele conceitualmente, ele reage, né, a qualquer perspectiva de pensar que um exílio político diz respeito a um exílio geográfico, né, a um exílio político terreno material. Não, não é disso. O conceito exílio dentro da Permanência da Perda é um conceito muito presente e profundo, que tem a ver com o exílio da alma do indivíduo, o território da transcendência que cada um de nós possui, o território da alma, o território da liberdade interior, portanto. Então, é isso que quer dizer exílio nesse ensaio fantástico do Martin. E
neste sentido, o Martim começa o livro falando que a política nos nossos tempos atravessa uma situação de degeneração completa. E quando ele fala sobre isso, ele está falando justamente porque a política deixou de ter qualquer relação com esta realidade transcendente. Então o Martim, sim, ele parte do princípio que a verdade sobrenatural é a realidade que coloca a hierarquia do mundo, da verdade. Então ele parte desse princípio já reconhecendo, né, a primazia da realidade transcendente sobre o mundo imanente. E aí que vem toda a base que o Martim se lastreia para escrever o ensaio, que remonta a Platão. Nós vamos ter Platão aqui, sobretudo a questão da existência da alma, né, do indivíduo. O Martim se baseia em Aristóteles, muito o conceito de espoldaios do Aristóteles, que é o conceito de homem maduro, né, aquele homem que conquistou todas as potencialidades das virtudes humanas, da alma. Dante Alighieri, ele vai se basear, ele pega os profetas do Antigo Testamento, chega em Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele introduz na permanência da perda, que não estava presente lá na época da política do espírito, nada mais nada menos que o poeta, o romancista, o artista e músico Leonard Cohen. É um músico, compositor canadense, começou sua carreira nos anos 60 escrevendo poesias, romances, e no fim dos 60 para 70, ali, os 70, ele começou a carreira de músico. E o Martim acrescenta esses elementos da obra e da própria vida do Leonard Cohen nesse texto falando de filosofia e de política e de poder e da tensão que existe entre a ordem transcendente e a ordem terrena, em que o indivíduo está no meio dessa tensão. E o homem maduro, o espoldaios do Aristóteles, é aquele homem que consegue fazer as acrobacias nesta realidade tensional que é a vida humana, que é a condição humana. E para o Martim, o Leonard Cohen seria uma figura que representou, que exemplificou muito bem a capacidade humana de viver desde as profundezas da dor e da angústia, a primazia das virtudes, até a consumação da sua vida. Lembrando que o Leonard Cohen ele faleceu em 2017 ou 2018, mais ou menos. Então, quando o Martim faz a permanência da perda, em 2024, o Leonard Cohen já havia falecido e consumado a sua obra e a sua vida. E é muito paradoxal, para usar uma dimensão presente e muito própria do Martim, é muito paradoxal ler A Permanência da Perda, uma investigação profunda sobre filosofia e sobre a realidade política, num sentido platônico, aristotélico e ericvogeliano do termo, e encontrarmos no meio desse texto a presença de Leonard Cohen. Tem 3 capítulos aqui, né, em que a gente tem o Leonard Cohen presente aqui. Então tudo isso dá ao texto do Martim essa riqueza, esse repertório de referências, de autores que vem da filosofia, da política e da arte. E com todos esses elementos, o Martim vai fazer a grande investigação sobre política, e aí entendida como a arte de equilibrar a tensão da realidade transcendente com a realidade imanente e material em busca do bem comum. Esse é um conceito-chave também no texto, porque a política, para o Martim, ela não é a atividade de jogos de poder para construir o progresso, para construir uma ordem justa no conceito de justiça moderno que nós temos, como, por exemplo, justiça social. E aí a gente entra para uma outra esfera,
que o Martim enfrenta, que é a ação dele contra as ideologias contemporâneas, modernas e tal. Então, o conceito de justiça para o Martim é um conceito platônico que tem a ver com a medida invisível que está na alma do indivíduo. E ela tem uma relação que conecta o indivíduo com o transcendente. E é daí que vem um conceito de justiça para o Martim, diferente de qualquer conceito de justiça social, de justiça democrática, distributismo material, econômico que a filosofia política moderna nos ensinou. Então o Martim foge totalmente dessas perspectivas e aí tem um desafio para o leitor, porque os conceitos que o Martim está trabalhando aqui não são os conceitos usuais da filosofia política moderna. Muito ao contrário, ele realmente ele reage à filosofia política moderna e ele está falando com Platão, com Aristóteles, ele está falando com Eric Wegelin, com Dante, ele está falando com a tradição cristã e ele está falando com Leonard Cohen. E então aí entra a própria nuance irônica do Martim, em que quando ele traz o Leonard Cohen, ele está trazendo o conteúdo da arte, a atividade do artista. Não a arte ou o artista como uma salvação para a política, uma salvação para a condição humana. Não é isso. Longe disso, aliás. Mas o artista, a vida de Leonard Cohen propriamente como um refúgio para a alma diante da condição humana paradoxal e tensional. E também o Martim não cai em niilismo, como poderia acontecer. O Martim tem a perspectiva transcendente, e quando ele fala em espoldaios, em homem maduro, que busca viver as suas virtudes plenamente, ou tão plenamente quanto possível, ele está falando, sobretudo, do homem maduro, ou então de um próprio cristão que está alicerçado nas 4 virtudes cardeais. Então, o homem maduro só é quando ele leva a sua vida buscando a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Então, o homem maduro do Aristóteles, o Martim não abraça por definição isso, mas ele traz as virtudes cardeais, as virtudes cristãs. Tanto é que Cristo é a consumação dessas virtudes, justamente porque Cristo acaba fazendo o paradoxo da entrega, do amor irrestrito, da entrega como exemplo de coragem, de sabedoria, de fortaleza, caridade e esperança. Então, a permanência da perda é justamente a ideia de que o mundo e a condição humana elas são permeadas por essa tensão frágil, por essa realidade fragilizada em que nós nos encontramos, e a perspectiva da transcendência é a perspectiva capaz de tornar um político justo para propiciar o bem comum de uma sociedade. A arte entra para nos dar um alívio, para vivermos essa condição em si mesma precária, em si mesma tensional e paradoxal. Reage-se às ideologias políticas, porque as ideologias políticas sofrem da ambição utópica, para pegar lá um tema tratado em Crise e Utopia, um problema tratado lá, e da ambição gnóstica, que é a crença praticamente obsessiva que o homem tem de moldar e controlar a realidade e os destinos da humanidade. O Martim reage a essa ambição ideológica que acomete comunistas, nazistas, liberais, sociais, democratas e por aí vai.
E ele vai defender então que a grande liberdade que é possível defender e se escorar é a liberdade interior e não a liberdade exterior defendida pela filosofia política moderna. E esse território do exílio, esse território da transcendência, é o grande valor que cada um de nós tem para vivermos e conduzirmos as nossas vidas, mas sem as virtudes cardeais da sabedoria, da coragem, da justiça, da caridade, da esperança, nós não chegamos lá. Essa é uma luta, por vezes, solitária. Muitas vezes o exílio é solitário e ele consiste numa verdadeira luta espiritual. E é sobre isso que o Martim trata neste ensaio magnífico chamado A Permanência da Perda. A busca que o Martim está desejando aqui por uma política do exílio é justamente nos trazer essa provocação. O verdadeiro exílio não é um exílio geográfico, um exílio político, um exílio territorial meramente, mas é o exílio no território da liberdade interior. Neste fundo insubornável do ser que cada um de nós tem, mas que o mundo moderno sufocou. A política moderna sufocou. E nós não temos mais nem a presença, nem mesmo a dimensão desta realidade da transcendência em nossas vidas, em nosso cotidiano. Tal é a loucura que o mundo moderno nos envolve e nos engole até. Então, nesse sentido, a permanência da perda é uma investigação profunda sobre a política, identificando e diagnosticando a política moderna como uma realidade degenerada, justamente porque abandonou a realidade transcendente e ela se tornou meramente um jogo de poder. E ao se tornar um jogo de poder, ela corrompeu a si mesma e corrompeu a todos nós. E o Martim está fazendo uma reivindicação para que nós paremos e refletirmos sobre o verdadeiro significado da existência humana e que como isso culmina na realidade de uma política verdadeira. Então, é um texto profundo, que trabalha muitos conceitos, traz muitas discussões, uma erudição realmente profunda, e ele dialoga com tantas outras partes da obra do Martim. Está presente lá no Crise e Utopia, vai estar presente no Poeira da Glória e vai estar presente em inúmeros artigos do Martim. Eu cito aqui especialmente A Guerra das Palavras, um artigo que ele escreveu, está no Substack dele, que conecta muito bem aqui com a permanência da perda, e também um ensaio do Martim chamado sobre Getúlio Vargas, também seria um adendo perfeito aqui à permanência da perda, entre tantos outros. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha estimulado o interesse em estudar esse livro fantástico do Martim e torçamos para que em breve ele publique realmente em livro isso, né? Para que nós tenhamos também mais um livro do Martim para nós degustar e aproveitar. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, divulgue para os seus amigos, curta aqui embaixo, assine o canal e a gente nos vê até o próximo. Tchau, tchau.